Imagine descobrir que uma simples conversa de 30 segundos que você ignorou completamente mudou o rumo da sua vida inteira. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu com Thomas. E quando ele finalmente percebeu, já era tarde demais. Fica até o final, porque essa história vai te fazer repensar cada pequeno momento da sua vida. Era 1997. Thomas tinha 23 anos e trabalhava como office boy em uma das maiores empresas de tecnologia de São Paulo. Nada glamuroso. Ele entregava documentos, fazia café, organizava arquivos. Mas Thomas tinha um sonho: ser programador. Todas as noites depois do trabalho, ele ia para casa e estudava programação sozinho. C++, Java, HTML. Ele devorava livros técnicos, fazia cursos por correspondência, digitava códigos até de madrugada. Seus amigos achavam que ele estava perdendo tempo, mas Thomas acreditava que um dia aquilo faria diferença. E então aconteceu o dia que mudaria tudo. Era uma quinta-feira comum. Thomas estava no 10º andar entregando um envelope para o departamento de TI. Ele estava prestes a sair quando ouviu: "Ei, rapaz!" Thomas virou. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina. "Você pode me trazer um café? Sem açúcar." Thomas assentiu. "Claro, senhor. Já volto." Ele desceu até o térreo, preparou o café, voltou e entregou. O homem agradeceu com um aceno de cabeça e Thomas saiu. Simples assim, 30 segundos, talvez menos. Thomas nem pensou duas vezes naquele encontro. Era só mais uma tarefa do dia, mais um café, mais um funcionário aleatório pedindo algo. Mas aquele homem era Roberto Andrade, o CTO da empresa, o diretor de tecnologia, a pessoa responsável por todas as decisões técnicas da companhia. E Roberto estava procurando alguém. O que Thomas não sabia é que naquela mesma semana, Roberto tinha uma missão urgente: montar uma equipe pequena para um projeto experimental. A empresa estava desenvolvendo um dos primeiros sistemas de e-commerce do Brasil. Era arriscado, era novo, precisava de gente jovem com fome de aprender. Roberto não queria apenas programadores experientes. Ele queria pessoas com potencial, com fogo nos olhos, com aquela vontade de provar seu valor. E Roberto tinha um método peculiar para encontrar essas pessoas: conversas casuais. Ele adorava conversar com funcionários de todos os setores, não importava o cargo. Ele acreditava que talento não tinha hierarquia. Semanas antes, Roberto tinha visto Thomas lendo um livro técnico de programação Java durante o intervalo. Viu a dedicação, a curiosidade. Roberto queria conversar com ele, saber mais sobre aquele office boy que lia códigos no horário de almoço. O café era só uma desculpa para iniciar um diálogo. Mas Thomas simplesmente entregou o café e foi embora, sem trocar uma palavra, sem fazer uma pergunta, sem mostrar interesse. Roberto esperou. Pensou que talvez Thomas voltasse, que puxasse conversa, que demonstrasse curiosidade. Nada. E Roberto, ocupado com 1000 demandas, seguiu em frente. Ele tinha prazos, tinha que escolher a equipe rapidamente. Então, recrutou outros 5 funcionários. Pessoas que conversaram com ele, que mostraram interesse, que fizeram perguntas. O projeto foi um sucesso absoluto. Aquele sistema de e-commerce se tornou referência no Brasil. E aqueles 5 funcionários, todos foram promovidos. Alguns se tornaram gerentes, outros abriram suas próprias empresas anos depois e ficaram milionários. Thomas continuou como office boy por mais 3 anos. Estudava à noite, mas não conseguia uma chance. Nenhuma entrevista interna, nenhuma oportunidade. Ele ficava frustrado vendo colegas sendo promovidos. Por que não eu? Pensava. Eu estudo tanto quanto eles. Até que em 2000, a empresa passou por uma reestruturação, cortes, demissões, e Thomas foi um dos dispensados.
Ele ficou arrasado. Anos de dedicação, de estudo, de esperança, e agora estava desempregado. Os meses seguintes foram os mais difíceis da sua vida. Ele enviou currículos para dezenas de empresas. Poucas respondiam, o dinheiro acabando, as contas atrasando. Ele aceitou bicos, entregou panfletos, trabalhou como segurança em eventos. Qualquer coisa para sobreviver. Foi só em 2003 que ele finalmente conseguiu uma vaga de programador júnior em outra empresa. Salário modesto, mas era o que ele sempre quis. Ele era bom no que fazia, aprendia rápido, entregava resultados, mas sempre sentia que tinha começado tarde demais, que estava correndo atrás de um trem que já tinha partido. E então, em dezembro de 2005, aconteceu o encontro que mudaria tudo. Era véspera de Natal, e a empresa onde Thomas trabalhava fez uma confraternização em um bar na Vila Madalena. Thomas estava sentado em um canto quando alguém sentou ao seu lado. "Thomas, você é o Thomas, cara?" Ele virou e viu um rosto vagamente familiar. "Sou o Fernando. A gente trabalhou juntos lá na TechSoft. Você era office boy, lembra?" Eles começaram a conversar. Fernando contou que tinha aberto uma startup, que as coisas estavam indo bem. Eles beberam algumas cervejas. E então, meio bêbado, Fernando disse algo que fez o coração de Thomas parar. "Cara, você sabe que Roberto quase te escolheu para aquele projeto de e-commerce?" Ele comentou isso comigo na época. Thomas ficou completamente imóvel. "Como assim?" Fernando continuou. Cara, Roberto viu você lendo livros de programação, achou que você tinha perfil, até pediu um café para você uma vez, querendo puxar conversa, mas você só entregou e saiu correndo. Ele ficou meio decepcionado, achou que você não tinha interesse na área. A gente até brincou sobre isso depois. Roberto seguiu em frente e escolheu outros. Pena, né? Você teria se dado bem. Aquele projeto mudou a vida de todos nós. Naquele momento, sentado naquele bar barulhento, Thomas sentiu como se alguém tivesse socado seu estômago com toda a força. Ele lembrou da cena com clareza fotográfica agora. O corredor gelado do 10º andar. A voz do homem, educada, quase esperançosa. E ele, Thomas, entregando o café e saindo, rápido, eficiente, mecânico, porque tinha outras 15 entregas para fazer, porque era só mais um café, porque não significava nada. Aquele era Roberto, o CTO, o homem que estava procurando pessoas, e ele tinha considerado Thomas, e Thomas simplesmente deixou passar. Ele nem sabia quem era Roberto na época, nem imaginava que aquele era o momento. A oportunidade disfarçada de tarefa cotidiana, a porta se abrindo bem na sua frente, e ele passando por ela sem nem olhar para dentro. Thomas passou dias em depressão profunda. Ele se torturava pensando em como teria sido sua vida se tivesse feito diferente, se tivesse estado presente, atento, curioso. A dor era quase insuportável, mas aos poucos algo começou a mudar dentro dele. A dor se transformou em compreensão. Thomas percebeu que não podia mudar o passado, mas podia aprender com ele. Ele podia garantir que nunca mais deixaria isso acontecer. Então Thomas fez uma promessa para si mesmo. Nunca mais viveria no piloto automático. Nunca mais trataria pessoas como tarefas. Nunca mais ignoraria pequenos momentos porque pareciam insignificantes. Ele começou a aplicar isso na vida. Quando alguém pedia algo, ele parava, olhava nos olhos, conversava. Quando encontrava alguém no elevador, ele puxava papo. E sabe o que aconteceu? As coisas começaram a mudar. Thomas fez conexões, conheceu pessoas. Uma conversa casual levou a uma indicação de emprego melhor. Uma pergunta feita a um palestrante levou a um projeto freelance. Em 2010, Thomas conseguiu um cargo de desenvolvedor sênior. Em 2015, se tornou líder técnico. Em 2019, foi promovido a gerente de engenharia. Não, ele nunca se tornou milionário. Nunca ficou famoso, mas construiu uma carreira decente, respeitável, que lhe dava satisfação.
E mais importante, Thomas aprendeu a estar presente, a valorizar cada interação, a tratar cada pessoa como se pudesse ser importante, porque ela é. Thomas começou a contar sua história em palestras. Sua mensagem era sempre a mesma. Eu perdi a maior oportunidade da minha vida porque não estava presente. Não cometa o mesmo erro. E as pessoas escutavam. Algumas choravam, outras ficavam em silêncio profundo, porque a história de Thomas ressoava. Todo mundo já tinha perdido oportunidades. Todo mundo já tinha vivido no piloto automático. Hoje Thomas vive uma vida tranquila. Não é rico, não é famoso, mas é feliz, tem uma família que ama, tem amigos verdadeiros, tem uma carreira que lhe dá satisfação e tem paz com seu passado. Ele transformou aquele momento de dor em algo maior, em uma lição, em uma mensagem. E essa é a lição que ele compartilha. A vida não anuncia as grandes oportunidades com fogos de artifício e tapete vermelho. As maiores oportunidades vêm disfarçadas de momentos comuns, de conversas de elevador, de pedidos simples, de encontros casuais. E a diferença entre quem aproveita e quem perde está na presença. Thomas estava fisicamente ali, mas mentalmente estava no piloto automático. Entregou o café como um robô. Não olhou nos olhos, não sorriu, não demonstrou curiosidade. Ele estava vivo, mas não estava presente. Quantas vezes você faz isso? Quantas conversas você tem no piloto automático? Quantas pessoas você ignora porque são só mais uma interação do dia? Aquele entregador que traz sua comida, aquele colega do andar de cima, aquele passageiro ao seu lado no ônibus. Qualquer um deles pode ser a porta para algo extraordinário, mas você só descobre se estiver presente, se olhar, se escutar, se demonstrar interesse genuíno. A vida de Thomas mudou por 30 segundos que ele ignorou. E a sua? Quantos momentos você está ignorando agora? A próxima vez que alguém pedir um café, pare, olhe, converse. Você nunca sabe. Podem ser só 30 segundos, ou pode ser o resto da sua vida começando. Se essa história tocou você de alguma forma, se inscreva no canal. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Compartilhe essa história com seus amigos no WhatsApp, porque todos precisam lembrar de estar mais presentes. Deixe seu like para que mais pessoas vejam essa mensagem e nos vemos no próximo vídeo. Até lá, lembre-se, esteja presente, sempre, porque a vida está acontecendo agora.